Todos nós possuímos peculiaridades, qualidades, defeitos, características específicas que fazem de nós quem nós somos. Mas imagine uma época em uma cidade onde essas características pudessem ser consideradas traços de loucura e nos levassem a ser internados em hospícios. Em O Alienista, de Machado de Assis, a loucura é o pretexto perfeito para explorar o lado mais sombrio do poder, da ciência e do ser humano. Mas essa não é apenas uma história sobre loucura, é sobre a busca obsessiva pela ordem, sobre como o desejo de controlar o caos pode se transformar em tirania, e sobre como, no fim, a verdadeira loucura pode estar naqueles que acreditam serem os únicos racionais. Mas aonde surgiu a ideia de loucura? Quem determina isso? É o que veremos no vídeo a seguir. Para conseguirmos compreender melhor a história, precisamos entender qual é o contexto que Machado de Assis vivia. Machado de Assis nasceu em 1839, em um Brasil marcado pela escravidão e pelas desigualdades. Filho de uma lavadeira e um pintor de paredes, ele era observador afiado das contradições humanas. O Rio de Janeiro, naquela época, era uma cidade em transformação. Crescia, mas também enlouquecia. E Machado via tudo com olhos de cirurgião. Em 1882, Machado publica O Alienista. Nesse período, o iluminismo e a ciência estavam em uma fase de ascensão, com várias invenções e inovações surgindo, trazendo aos cientistas da época uma posição de autoridade e prestígio. Mas para entendermos o que aconteceu, precisamos entender melhor sobre o que se passava diretamente na cabeça das pessoas na época. E para isso, houve alguns experimentos que surgiram muito depois, mas que explicam esse fenômeno. É o caso do experimento de obediência de Stanley Milgram. Conduzido na década de 1960, esse experimento foi desenvolvido para investigar até que ponto as pessoas obedecem à autoridade, mesmo que isso signifique agir contra seus próprios valores morais. O verdadeiro voluntário do experimento acreditava que participava de um estudo sobre aprendizado e punição. O voluntário, chamado de professor, era instruído a aplicar choques elétricos crescentes ao aprendiz toda vez que ele errasse uma resposta. O aprendiz estava em outra sala, mas a sua dor era meramente simulada e os gritos eram gravados, ou pelo próprio ator que fingia sofrer intensamente. Os choques aumentavam de intensidade, chegando a níveis potencialmente fatais, de acordo com a indicação no painel. Já a figura de autoridade ordenava o professor a continuar com os choques, mesmo quando o aprendiz gritava de dor, pedia para parar ou ficar em silêncio, simulando inconsciência. O resultado esperado era que a maioria das pessoas parasse de aplicar os choques quando confrontada com o sofrimento do aprendiz, mas os verdadeiros resultados foi de que 65% dos participantes aplicaram o choque até o nível máximo de 450 volts, apesar dos sinais de sofrimento. A maioria seguiu as ordens do experimentador, mesmo expressando desconforto ou relutância. Isso demonstra que as pessoas comuns podem realizar atos extremos e prejudiciais quando instruídas por uma figura de autoridade. Somos então apresentados ao Dr. Simão Bacamarte, um jovem extraordinariamente dedicado ao estudo, com uma curiosidade insaciável e uma notável inteligência. Sua jornada começou nos salões acadêmicos da Europa e nas inquietações da sua mente que buscava desvendar os principais mistérios da psique humana. Com o apoio financeiro da família, Bacamarte embarcou para a Europa, onde ingressou na prestigiada Universidade de Coimbra, em Portugal, para estudar medicina. Lá mergulhou de cabeça nos debates acadêmicos da época que oscilavam entre a tradição aristotélica e as novas descobertas do iluminismo. Nessa que demonstrava ser a era da ciência, com o surgimento de diversas grandes invenções. Como mencionado, naquele período a Europa vivia na era do iluminismo, trouxe uma mudança significativamente na maneira de compreender a mente humana. Filósofos e médicos começavam a defender que doenças mentais deveriam ser tratadas com humanidade e racionalidade. Hospícios como o Hospital General em Paris foram criados, mas ainda funcionavam principalmente como locais de confinamento. Após o seu casamento com a viúva Evarista da Costa, Bacamarte optou por retornar ao Brasil, agora com uma sólida reputação acadêmica e científica. Ele decidiu se estabelecer em Itaguaí, a sua antiga cidade natal, onde acreditava que poderia colocar em práticas as suas teorias sobre a mente humana em um ambiente controlado. Sua visão, porém, ia muito além do tratamento médico. Bacamarte não estava satisfeito somente em tratar os pacientes com o que aprendeu. Ele queria estabelecer um padrão novo para o comportamento humano e também curar as principais dores da mente. Ele acreditava que poderia distinguir com precisão científica a linha entre sanidade e loucura e, quem sabe, corrigir os desvios da sociedade.
Com sua visão, Bacamarte cria o hospital para a mente chamado Casa Verde. Mas essa então não seria apenas mais um hospício qualquer, seria o início de um novo ideal criado pelo doutor, que pretendia revolucionar com suas pesquisas sobre a mente humana. Quando Bacamarte cria Casa Verde, a população de Itaguaí o admira. Ele promete curar a loucura e trazer o progresso à cidade. No início, os primeiros internamentos pareciam justificáveis. Pessoas com comportamentos estranhos ou claramente fora de norma são levadas para o hospício. Mas Bacamarte, com a sua mente obsessiva, começou a enxergar sinais de loucura em comportamento comuns. A avareza era um problema, devia ser internada. A generosidade excessiva é uma loucura. Tristeza ou alegria em excesso, sintomas de um desequilíbrio mental. Aos poucos, Itaguaí foi se transformando. Amigos se tornam suspeitos, famílias se destruíram, e a Casa Verde, antes vista como um símbolo de progresso, virou um pesadelo coletivo. Com a teoria do doutor, quase toda a população da cidade foi internada por apresentar algum aspecto de loucura, até que chega em um limite. Enquanto Bacamarte seguia suas pesquisas, a cidade atingiu um ponto de ruptura. Liderados pelo barbeiro Porfírio, os moradores decidiram lutar contra o médico que havia transformado suas vidas em um inferno. A revolta é controlada, mas Bacamarte, inabalável, continua seus estudos. Ele ignora os apelos da cidade, acreditando que está perto de alcançar a verdade absoluta sobre a mente humana. Que ironia! Até mesmo a revolta confirma a teoria. A loucura é mais comum do que a razão. Mas então, Bacamarte tem um momento de epifania. E depois de quase alienar e colocar em sua casa de tratamento quase toda a população da cidade, ele percebe que, em sua busca pela razão, talvez tenha ignorado o ponto mais importante. E se ele, o homem que se julgava o mais racional, fosse o verdadeiro louco? E se sua obsessão pelo controle fosse, na verdade, o maior desequilíbrio de todos? Visto que a grande maioria apresenta um traço de loucura. Não seria o mais equilibrado o verdadeiro louco? Após anos de estudos e internamentos, Bacamarte faz uma descoberta surpreendente. Talvez a verdadeira loucura seja a perfeição absoluta. Então decide internar a si mesmo, acreditando que é o único que se encaixa nesse perfil. Com esse ato, Bacamarte se interna na própria criação, encerrando sua jornada de forma irônica e perturbadora. A cidade aliviada tenta reconstruir a normalidade, mas as marcas da Casa Verde jamais desaparecem. Ficamos então com algumas reflexões. Quem decide o que é normal ou louco? Até onde estamos dispostos a ir em nome da ordem e do controle? Todos nós temos um pouco de loucura interna. Seriam então as pessoas mais equilibradas as com a mente mais intensa? Hoje vivemos em uma sociedade marcada por tensões entre o avanço científico, a desinformação e a politização do conhecimento. Assim como Itaguaí, muitas decisões em nome do progresso são tomadas sem considerar os impactos humanos e sociais, gerando exclusão, polarização e até mesmo a violência. A Casa Verde, no cenário atual, pode simbolizar as instituições políticas que, apesar de aparentarem trazer ordem, acabam marginalizando e reprimindo grupos ou opiniões. Além disso, a obra de Assis nos alerta para os riscos do autoritarismo disfarçado de boas intenções. No Brasil, hoje, é crucial refletir sobre quem controla as narrativas de normalidade e desvio, e como o poder é exercido em nome da lógica ou do bem comum. Caso tenha gostado do vídeo, deixe o seu like, comente. Agradeço muito por vocês ter chegado até aqui e até mais.